Desoneração da folha. Presidente vetou o projeto que prorrogava a desoneração da folha até 2027. E agora, como é que fica? O que fazer? Bom, primeiramente, para quem não entende do assunto, para quem é leigo ou quem acha o termo complicado, vamos explicar um pouquinho o que é a desoneração da folha. Bom, a desoneração da folha você tem que entender da seguinte forma. As empresas que são optantes do Simples Nacional, elas têm um grande benefício. Elas não precisam recolher o INSS, que são encargos sobre a folha de pagamento. Então, quem está no regime do Simples Nacional tem esse benefício, não tem esse custo. Esse custo, mais ou menos, a gente pode dizer assim que é uns 23, 26, 28, dependendo do segmento, sobre a folha de pagamento, tá? Então, quem é optante do Simples não tem essa despesa. Então, as empresas que não são optantes do Simples, vamos dizer então, lucro presumido, lucro real, elas têm esse encargo sobre a folha de pagamento. E a desoneração da folha, com a instituição da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, foi uma alternativa que surgiu. Inicialmente ela foi obrigatória, mas atualmente ela era opcional. A empresa decide, as empresas desses 17 setores, eles decidiam se valia a pena ou não. Então, ao invés de pagar 20%, uma parte dessa alíquota previdenciária, sobre a folha de pagamento, as empresas optam em pagar um percentual sobre o faturamento. Tem situações em que a gente tem muitos cálculos que a gente faz, todo final do ano a gente faz essa avaliação, em que para a empresa não vale a pena optar pela desoneração da folha. É mais econômico pagar a contribuição previdenciária. São situações em que o faturamento da empresa é muito alto e ela terceiriza a mão de obra, por exemplo, tá? Então essa desoneração da folha é o seguinte: tiro a contribuição previdenciária, que é em cima da folha, e jogo para um percentual sobre o faturamento. Então, por exemplo, nós vamos ter do segmento que é aqui da nossa região aqui de Igrejinha, né, onde a gente está, no Rio Grande do Sul, a indústria calçadista. Ao invés de ela pagar 20% sobre a folha de pagamento, que a indústria calçadista tem uma folha de pagamento alta, ela recolhe 1,5% sobre o seu faturamento, tá? Construção civil já é diferente. Ela vai pagar então 20% ou 20%, mas não é 1,5%, ela tem que optar e fazer o cálculo se vale a pena, porque para a construção civil esse percentual sobre a receita bruta é 4,5%. Então é um cálculo que tem que ser feito com bastante cuidado, ver o que vale a pena. Já, por exemplo, a parte de tecnologia da informação, TI, processamento de dados, a alíquota é de 4,5% sobre o faturamento. Transporte de carga, as transportadoras é 1,5%. Então, ou paga sobre a folha de pagamento ou paga 1,5% sobre o valor do faturamento. Então, assim vai variando de acordo com a atividade, as alíquotas variam, ou de acordo com o produto. Então, em optando facultativo, né, a empresa deixa de recolher 20% sobre a folha e passa a recolher um percentual de acordo com a atividade, de acordo com o produto, sobre o seu faturamento. E isso sempre tem que ser avaliado para ver se realmente traz benefícios. Existem situações em que não vale a pena optar pela desoneração da folha, tá? Então é essa prorrogação dessa contribuição, dessa possibilidade que foi vetada, essa prorrogação foi vetada. Qual foi o motivo do veto? O motivo do veto era que essa lei que estava prorrogando e também criando uma contribuição previdenciária uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta para os municípios pequenos, com menor número de habitantes, que ela seria uma renúncia de receita sem apresentar um impacto orçamentário financeiro para o ano corrente e para os anos seguintes, né? Então ela teria um fundo inconstitucional em razão disso. Esse argumento ele também já foi usado mais vezes, tá? Esse sempre é um posicionamento do Ministério da Fazenda, mesmo em governos de outros partidos, né? E essa questão da desoneração da folha, ela é sempre uma coisa que fica para a última hora, para a finaleira, né? Então agora, entrando o mês de dezembro, a gente não sabe se vamos ter desoneração da folha ou não vamos ter, né? E aí como que a gente faz o planejamento tributário com base nisso?
Então, esse veto foi divulgado ontem à noite, saiu numa edição extra do Diário Oficial de ontem e tá um burburinho hoje em relação a isso. Mas já ontem, e agora está tendo toda uma mobilização, os políticos, os deputados e senadores estão falando que vão ir contra esse veto, que vão derrubar esse veto. E eu quero mostrar para vocês na Constituição como é que vai funcionar esse processo legislativo. Eu acho que é importante que todo brasileiro saiba que todas essas coisas que acontecem a nível de legislação, no Congresso, na Câmara, tudo está na nossa Constituição Federal. Então qualquer um de nós pode pegar ali, olhar e entender. Tá? Então vou mostrar para vocês o artigo 66 da Constituição que fala desse processo, o que acontece com esse veto, como ele pode ser derrubado. Então fique com a gente aqui e acompanhe. Então eu vou apresentar para vocês o artigo 66 da Constituição que trata desse processo. Olha só, a casa na qual foi concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, sancionará. Se o presidente considerar que o projeto no todo ou em parte é inconstitucional ou contrário ao interesse público, que foi o que ele argumentou, ele pode vetá-lo total ou parcialmente. Então esse projeto de lei foi votado totalmente, foi um veto total, tá? Daí, o veto, na sequência, vai ser apreciado em sessão conjunta, no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, e ele pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. O que é maioria absoluta? 50% mais um. Então, a gente ainda tem esperança que esse veto a esse projeto de lei possa ser derrubado pela Câmara de Deputados e pelos senadores. E é o que o pessoal está se mobilizando para fazer. Então, a história não acabou ainda. Então, a gente vai ter essa questão que nós vamos ter que ficar acompanhando, que pode ser que a gente volte a ter a desoneração, então, que esse projeto possa ser aprovado. E, então, olha só, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a promulgação ao presidente da República. E se por acaso não for cumprido nos 30 dias, tá, no prazo estabelecido ali para os deputados e senadores, o veto será colocado na ordem do dia em sessão imediata, sobrestadas as demais proposições. Então, eu queria mostrar para vocês assim, ó, artigo 66 regula isso, a gente ainda tem uma esperança de ter a desoneração da folha de pagamento. Então, pessoal, a gente vai ficar acompanhando esse assunto, ele vai ser a notícia, uma das notícias principais que vai estar rolando agora nessas próximas semanas. Então, acredito que vai ter uma mobilização de empresários, de sindicatos, né? Então, vamos ficar de olho, que pode ser que não está tudo perdido ainda. Mas, se por acaso não se conseguir essa maioria absoluta e não for derrubado esse veto, se realmente a gente não tiver mais a desoneração sobre a folha. Então, é muito importante a gente atentar para a avaliação tributária desse ano. Empresas, tá, que podem optar pelo regime do Simples Nacional, que o faturamento permita, né, empresas com faturamento até 4.800.000 ano, né, elas vão ter que avaliar que, não havendo a desoneração da folha, pode que seja mais vantajoso permanecer no Simples Nacional do que ir para o lucro presumido. Mas cada caso é um caso que precisa ser avaliado, que precisa ser calculado. Quando me perguntam assim, Cris, qual é a melhor tributação? Eu sempre respondo, só calculando que cada empresa tem uma situação, cada empresa tem um custo, cada empresa tem uma forma de ser administrada. E isso então é uma individualidade que precisa ser analisada e precisa ser calculada no planejamento tributário. Então fique com a gente que a gente vai estar sempre trazendo novidades aqui em nosso canal. Até o próximo!